Você sabia que o Congresso brasileiro foi esvaziado ou fechado durante 18 vezes? Pois é isso que você vai aprender comigo nesse dia. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de fazer sua inscrição, não se esqueça de comentar. Vem comigo nessa história. Pois é, Congresso do Brasil, fechamento de soluções, controle e os momentos em que funcionou. Nós vamos ver desde o Império até os dias de hoje. Ao longo da sua história do Brasil, o Congresso viveu três destinos. Ou foi fechado, ou foi dissolvido, ou foi controlado. Mas houveram momentos em que ele funcionou de verdade. É sobre esses contrastes que nós vamos falar agora. Nós vamos falar, por exemplo, de 1823, o nascimento traumático do parlamento. No dia 12 de novembro de 1923, a Assembleia Constituinte tenta limitar o poder imperial de Dom Pedro I. Ora, com certeza houve conflito direto com o imperador. Esse conflito direto resultou na Noite da Agonia. Foi triste para o Brasil, já começou ruim, porque as tropas de Dom Pedro cercam a Assembleia Nacional Constituinte. Vários deputados foram presos e exilados. O exemplo dos exilados, os irmãos Andradas, José Bonifácio e seu irmão. Ora, a gente vê também a Constituição outorgada de 1824. E quem fez essa Constituição? O próprio Dom Pedro I. Porque ele tinha dito antes da Assembleia Constituinte que queria uma Constituição digna do Brasil e digna dele mesmo. Não ia dar certo. E dentro da Constituição foi criado o poder moderador. E o poder moderador era um poder além dos três poderes em que o imperador decidia, dava a palavra final. Bom, no Brasil Império, então, a gente vê, de 1840 até 1889, já com Dom Pedro II, o parlamento existe, mas sob controle. Para você ter uma ideia, Dom Pedro II faz 11 dissoluções das câmaras dos deputados. 11 dissoluções. E tinha base legal. Era a Constituição de 1824 que dava base legal para o imperador, que tinha o poder moderador de poder dissolver, de poder escolher os senados, de poder impedir que qualquer deputado entrasse. Ele tinha, na verdade, todo o poder. E era verdade isso mesmo. Quer ver um exemplo? 1868, o gabinete liberal de Zacarias de Góes tinha maioria, só que divergiu do imperador na Guerra do Paraguai. A Câmara foi dissolvida e novas eleições foram feitas. Os conservadores, então, vencem. Ora, mas quem estava comandando eram os liberais. E daqui a pouco os conservadores vencem. Ou seja, a mão do imperador estava por trás das eleições. Bom, aí a gente vai para o Brasil Império. De 1889 até 1930. E nós temos, então, a República Velha. Ou seja, o que aconteceu nessa época? O Congresso foi aberto, mas esvaziado. Bom, Marechal Deodoro da Fonseca, quando assumiu, ele acabou com o Senado vitalício e também ele fechou o Congresso e começou a governar por decretos. Até que a Armada, ou seja, a Marinha Brasileira, se revoltou contra Deodoro e ele então pediu a renúncia. Bom, mas depois de Deodoro, o Congresso não é fechado continuamente, mas ele passa a operar sobre oligarquias. O que é oligarquia? É governo de poucos. Apenas uma elite passa a governar o Brasil. E aí nessa oligarquia tem fraude eleitoral, tem a política dos governadores. Nós temos também o coronelismo, ou seja, o Brasil é dividido em coronéis. E os coronéis fazem o voto de cabresto. E na hora da votação não era como hoje, voto secreto. As pessoas tinham que votar abertamente, sob pressão. Ou seja, muita fraude na democracia do Brasil. Existia a política dos governadores. O que era a política dos governadores? Eles se revezavam entre si. Eles faziam a política da elite e não para o Brasil. Bom, na época de Campos Salles, presidente do Brasil, houve a criação da Comissão Verificadora dos Poderes. O Congresso decidia quem podia ser deputado. Não era exatamente pelo voto. Não se fechava o Congresso, mas controlava-se o acesso a ele. O resultado foi baixa representatividade.
incapacidade de reforma e perda da legitimidade. Bom, com tudo isso teve uma consequência. Em 1930, houve a dissolução do Congresso. Getúlio Vargas, então, teve o Congresso dissolvido. Os governos estaduais foram substituídos por interventores. O governo foi por decretos. O Brasil fica sem parlamento até 1934. Gente, isso vai dar guerra. Os paulistas se revoltaram e fizeram a guerra contra a União, ou seja, a guerra constitucionalista. São Paulo contra o Brasil. É claro que o Brasil venceu, mas em 1934 nasceu uma Constituinte, uma Constituição. Bom, com a Constituição de 1934, nós tivemos a Assembleia Nacional Constituinte de 1934. Ela nasce após pressão paulista, depois da guerra, como resposta à ausência de representação. Quais foram os benefícios concretos da Constituição de 1934? O Congresso volta a existir de forma efetiva e aprova o seguinte: voto secreto. Pela primeira vez no Brasil. Também nasce a Justiça Eleitoral. E também passamos a ter os direitos trabalhistas iniciais, a jornada de 8 horas, o descanso semanal, a proteção ao trabalho feminino e infantil, o ensino primário obrigatório, a representação classista, trabalhadores e empregadores no parlamento. Pela primeira vez, o Congresso não representava só a elite regional. Como é que funcionava o Congresso? De 1934 a 1937. O Congresso funcionava regularmente. Havia debate, oposição, comissões ativas. Vargas, ele governava com o Congresso e não controlava ele. Bom, um exemplo concreto. Vargas é eleito presidente pelo Congresso, conforme a Constituição. O mandato tinha prazo definido, entre 1934 e 1937. O Brasil teve um Congresso moderno para a época até. Bom, qual foi o limite do modelo? Apesar dos avanços, havia crise internacional, havia o medo do comunismo e havia a pressão autoritária. Bom, quando chega em 1937, Getúlio Vargas fecha o Congresso e ele instaura um Estado Novo. O Congresso funcionou, mas não resistiu à concentração de poder. Bom, nós vamos para 1968. Nós temos o Ato Institucional número 5 e o Congresso foi fechado, totalmente fechado. Depois nós tivemos, por Ernesto Geisel, o Pacote de Abril de 1977. Como o Congresso estava indo contra as considerações do presidente do Brasil naquela época, o Congresso foi fechado temporariamente. Foi reaberto novamente sobre novas regras. Então o Congresso ele não tinha uma atuação legítima. O Congresso trabalhava com medo. Depois, você sabe, veio a redemocratização. Em 1988, nós tivemos a Constituição Cidadã. A Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, ela foi forte no papel, mas ela já nasceu já deficitária. Por quê? Porque alta dependência do executivo. O presidencialismo passou a ser um presidencialismo de coalizão. Várias medidas provisórias, tirando e passando por cima do que verdadeiramente estava escrito, várias emendas, ou seja, a Constituição perde o poder. Aí eu quero fazer uma pergunta: como é que está o nosso Congresso hoje? Hoje, o que a gente vê no Congresso é o comando do Judiciário. O Judiciário ele está comandando o Congresso. O Congresso não tem força nem para defender seus parlamentares. Depende da canetada de um dos ministros do STF. Ora, como é que o Congresso funciona hoje? O Congresso está aberto, o Congresso tem deputados eleitos, o Congresso ele tem poder formal garantido pela Constituição de 1988, só que tem um ponto central: um poder pode ser esvaziado sem ser fechado. Então a gente está vendo o papel do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal atua como guardião da Constituição, mas historicamente, quando decide sobre temas legislativos, ele cria normas por interpretação, ele interfere diretamente no processo político. Está ocorrendo esvaziamento no legislativo. Não é um fechamento formal, mas o que acontece é que uma canetada do STF é capaz de parar 513 homens. Esse é o retrato do Congresso no Brasil hoje. É bom que a gente fique de olho no nosso Congresso, porque o Congresso brasileiro, na verdade, nunca foi forte.
e até hoje não atingiu essa marca. Então, estou com você, eu, professor Evandro Farias Luz, e queremos ajudar você a pensar como brasileiro, mas a pensar certo. Então você comente, curte, compartilhe, faça sua inscrição e até o próximo vídeo.